E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa saga de correção? Quinzena 2 agora. Lá vou eu me encolher de novo, ó, para poder jogar no cantinho. Agora, não, para cá. Aí, ensino religioso, segunda quinzena, certo? Vamos lá, me jogar no cantinho da tela aqui, qualquer coisa eu mudo de posição de novo. Fazendo uma recuperação rápida, então, do que tinha nesse plano, para vocês compreenderem. Os próximos vão ser mais detalhados dentro dos assuntos novos, então fiquem tranquilos. E lembrando, a ideia aqui não é tu copiar as respostas, viu, malandrão? A ideia é tu sentar com teus pais ou sozinho e corrigir o teu trabalho, ajustar o teu trabalho, certo? Vamos lá, então. Abrindo o caderninho. Atividade 2, as raízes religiosas no Brasil. A primeira leitura num texto chamado Raízes Religiosas do Brasil, que falava, como se deram as religiões do nosso país. A contribuição dos indígenas e as crenças específicas de cada povo que formava a comunidade indígena. Lembrando que os indígenas não era uma coisa só no Brasil, Eram índios de diversas etnias, povos muito diferentes, com línguas diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, certo? Também a contribuição dos portugueses, que trouxeram a religião católica para o solo brasileiro. Os africanos escravizados também trouxeram a sua contribuição com suas crenças, seus deuses e todas as festas que eles faziam nas suas terras natais, que eu botei no singular, mas na verdade é no plural, porque a gente teve vários povos de diversos lugares da África que foram escravizados e foram trazidos para o Brasil. Vou jogar lá para cima agora, para não atrapalhar o texto aqui embaixo. Olha ali, segunda leitura era a Poesia Os Índios, em que nós tínhamos uma poesia trazendo a relação dos índios e dos padres jesuítas. Falava como os padres jesuítas tentaram catequizar os índios brasileiros e como alguns homens, aproveitando disso, se aproveitou disso para quê? Para escravizar índio. Eu vi agora que eu escrevi muito feio essa minha frase, que ficou aproveitando das crenças daquele povo, se aproveitaram disso. Se aproveitou disso. Ficou horrível essa minha frase. Vamos corrigir. Seria assim, aproveitando-se das crenças daquele povo, tomaram... Eu vou ter que pensar. Bom, azar, todo mundo erra, É assim que funciona. Vamos seguir. Mas tu entendeu? Entendeu o texto? Beleza, isso é o mais importante. Terceira leitura falava sobre o candomblé no Brasil, sobre as contribuições africanas para a formação da religião no Brasil. Só uma coisinha importante aqui sobre o candomblé, é o seguinte: o candomblé não é uma religião que veio da África. Ela é uma religião que foi formatada aqui no Brasil a partir de uma coisinha chamada sincretismo. O que é sincretismo, professor? É mistura de elementos. No caso, sincretismo religioso. Misturou elementos de algumas religiões indígenas, do catolicismo, das linhas de pensamento espiritualistas, para formatar o que é o candomblé. Ok? A quarta leitura que tinha nesse plano também falava da Constituição e as religiões, sobre como a nossa legislação, como as leis do nosso país atuam com relação às crenças. E uma coisa muito importante é nós entendermos o quê? Eu já havia comentado isso num plano de trabalho, mas vale a pena sempre frisar isso. O nosso país é um país laico, ou seja, é um país em que a religião, não há uma religião oficial no Brasil, certo? Como assim religião oficial, professor? O governo não diz qual religião que as pessoas têm que seguir. Sabe? Aqui no Brasil tu pode professar qualquer crença. Por isso que em muitos lugares do mundo, pessoas que não podem professar as suas crenças vêm para o Brasil, porque aqui elas não serão perseguidas, elas não sofrerão preconceito. Pelo menos pela lei, certo? Lembrando que preconceito religioso, vamos supor que, vou fazer um exemplo aqui, tá? Você tem uma loja. Se nessa loja entrar uma pessoa, sei lá, vestida com roupas típicas de muçulmano, e tu não quiser tratar ela porque ela é muçulmana, isso é crime. Isso chama preconceito religioso. Isso é crime. Dá multa e cadeia no nosso país. Certo? Vamos seguindo então? Olha lá. Agora vamos jogar para baixo. Que direitos o inciso 6º do artigo 5º da Constituição Brasileira garante ao cidadão? Aquele textinho sobre a legislação que está lá, O direito de liberdade de consciência, de crença e da prática de sua religião. Eu nem mudei. Eu acabei copiando 2 vezes a mesma resposta dentro do texto. Que vergonha, senhor. Esse teu vídeo hoje está cheio de coisa errada. A gente vai se arrumando, vai se organizando. Mas a resposta é essa mesmo, tá? O direito de liberdade de consciência e de crença e da prática de sua religião aqui no Brasil. Certo? Continuando. 2.
Procure no dicionário e explique o que significam os termos culto e liturgia. Esses dois termos são muito ligados à questão da religiosidade, né, gente? E aí as respostas podem variar um pouquinho, porque cada um de vocês pode ter procurado no dicionário, pode ter procurado no Google. Então algum termo, alguma palavrinha pode estar diferente, mas o significado básico tem que ser esse aqui, ó. Culto é um termo, religioso, por isso que é aquele réu ali. Reverência ou veneração que se presta a um santo ou uma divindade em qualquer religião. Outro significado, conjunto de práticas e ritos. O que é rito? Ritual, né? Por exemplo, a missa é um ritual católico, o batismo é um ritual católico, né? As festas lá na terreira é um ritual de candomblé e de umbanda. O culto na igreja evangélica é um ritual, porque tem processo, é como é feito. Ritual é tudo aquilo que é feito de determinada maneira, que é feito sempre do mesmo jeito, tá bom? Ritos organizados por uma religião que são dedicados a uma divindade. Ponto e vírgula, ritual. Liturgia. Pela história, na Grécia Antiga era um serviço cívico ou religioso prestado pelos cidadãos mais abastados. Ou seja, na antiguidade, na história, era um serviço civil ou religioso que era feito por quem tinha dinheiro, por quem era abastado, que tinha grana, certo? Também tem um significado religioso, que significa o conjunto dos elementos e práticas que constituem o culto religioso de qualquer instituição. Ou seja, o culto é o ritual, a liturgia é a ordem, o roteiro que se segue, certo? Por exemplo, na missa, deixa eu ver se eu me lembro bem o roteiro de uma missa. Tem não me lembro agora, estou viajando aqui, tá? A reza inicial, o sermão do padre, a parte da comunhão. Aí acho que tem mais um sermão, e aí rezas finais e encerra. Isso é a liturgia, a sequência de fatos dentro de um ritual, de um culto. Certo, turma? Vou jogar aqui para o meio agora, para olhar bem para vocês. E vamos pular. Olha aí, ó. Aqui, ó. Esse é o lugar que eu fiz para botar o vídeo no último slide. E eu não obedeço minhas próprias regras. Então, qualquer dúvida, de novo, pode entrar em contato pelo WhatsApp, chama no privado. Vamos trabalhar, vai dar certo, vai passar, vocês vão fazer tudo corretinho. Um abraço, galera. Até o próximo vídeo.